Casablanca empatou com o Al Hilal em 1-1 e venceu nos pênaltis por 5-4. O que você achou desse jogo? Você inclusive falou nas redes sociais que o Flamengo foi vencedor com esse resultado, né? Explica um pouquinho melhor aí pra nação. Na verdade eu comentei que o Flamengo foi o grande vencedor dessa partida, porque o jogo, por conta do contexto da maneira com que o jogo se desenrolou, né? Foi um jogo que, primeiro, foi um jogo muito amarrado, muito pegado, muito corrido. Então os dois times, tanto o Wydad Casablanca como o Al Hilal, que acabou passando de fase, os dois times se desgastaram muito nessa partida fisicamente. E além disso, se desgastaram por mais tempo do que o normal, porque o jogo teve prorrogação, foi pros pênaltis, e se a gente pegar os acréscimos, teve acréscimo ali de 14, 15 minutos. No segundo tempo. No segundo tempo, exatamente. Então, assim, foi um jogo que desgastou muito os atletas. E além disso, foi um jogo que teve jogadores lesionados, jogadores expulsos. Então, independente de quem passasse nos pênaltis, iria chegar, não ia chegar inteiro contra o Flamengo, a verdade é essa. Foi exatamente o que aconteceu com o Al Hilal perdeu alguns jogadores, um por expulsão, um por contusão, e vai chegar mais cansado, digamos assim, mais desgastado do que o Flamengo para esse jogo, tendo visto que o último jogo do Flamengo foi na terça-feira. O Al Hilal jogou agora recentemente, um jogo que exigiu muito fisicamente. Então, por esse aspecto, por esse prisma, acho que o Flamengo teve ali um ponto positivo desse confronto aí que acabou dando a classificação ao Al Hilal. Terça-feira a bola rola. Pet, vamos então às análises do Al Hilal, adversário do Flamengo em 2019, né? Exatamente, é uma reedição, né, do 2019, e tomara que seja reedição também do placar, porque não? Quem passou de fase. A gente vai falar um pouquinho então, já vou aqui me dirigir pro nosso campinho, pra gente poder falar um pouco mais sobre o Al Hilal. Afinal de contas, a gente não acompanha muito o futebol saudita, então a galera que não tá muito acompanhada, que não tá muito por dentro do Al Hilal, muita gente assistiu o jogo do Al Hilal contra o Wydad Casablanca, mas a gente vai trazer aqui um panorama mais completo sobre essa equipe do Al Hilal, que é treinada pelo Ramon Dias, treinador argentino, que já teve passagem, entre aspas, pelo Brasil, porque ele treinou o Botafogo, mas não treinou jogo nenhum. Ele saiu antes de começar o trabalho. Mas enfim, o treinador argentino Ramon Dias, e essa formação que tá aqui, Emerson, que é o 4-3-3, a gente tá vendo ali, o 4-3-3, é a formação mais utilizada. Quem viu o time que jogou contra o Wydad Casablanca, não era exatamente essa formação, não era exatamente esses jogadores, esses 11 inicial que começou. Só que esses jogadores, quando a gente pega aí o retrospecto dos jogos do Al Hilal, também lá na Liga Saudita e também nas competições continentais, são jogadores com mais minutagem nessas posições. Então esse é o time base, digamos assim, do Al Hilal na maioria das partidas. Vamos falar um pouquinho aqui sobre cada um dos jogadores e cada um dos setores daqui desse time. A linha de defesa, os dois laterais, os dois zagueiros e o goleiro, é basicamente a linha de defesa da Arábia Saudita. A Arábia Saudita que jogou a última Copa do Mundo, e inclusive venceu a Argentina, que se sagrou campeã mundial. A única diferença aqui é o Dieng, zagueiro sul-coreano, que entra aqui do lado direito da zaga. Al-Gulay, zagueiro da seleção da Arábia Saudita, como eu acabei de dizer. O Nasser Al-Dosseri, que é o lateral esquerdo. Ele não é o titular do time, mas ele tá jogando com muita frequência nos últimos jogos. O titular é o Al-Sharani, que é um dos melhores jogadores da Arábia Saudita nessa atual geração. Ele machucou, quem se lembra aqui da Copa do Mundo, ele teve uma lesão grave, ele se chocou com o goleiro do próprio time, teve traumatismo craniano, teve que passar por cirurgias, enfim, ele ainda não voltou a jogar, não tá disponível. Então quem tá jogando é o Nasser. E aqui do lado direito, o Saud Abdulhamid, que é o lateral direito, é um cara de muito escape, muita chegada no ataque. E o goleiro, tem uma curiosidade legal sobre o goleiro, porque os dois goleiros da seleção da Arábia Saudita jogam no Al Hilal. O Al Mayuf e o Al Oeis, titular e reserva do Al Hilal. Só que, no clube, no Al Hilal, o titular é o Al Mayuf. Na seleção da Arábia Saudita, o titular é o Al Oeis, que é reserva do Al Mayuf no clube. Então é curioso, né? Claro que cada técnico tem as suas preferências, as suas escolhas, mas no clube, quem é o titular é o Al Mayuf. No meio de campo, esse tripé de meio campo aqui é meio que o coração do time do Al Hilal. É onde estão os principais jogadores da equipe. Coedjar, muito conhecido aqui nosso, da nação rubro-negra, jogou aqui no Flamengo durante algum tempo. Primeiro volante, joga aqui na ponta desse triângulo. Mohamed Cano e Carrijo. Esse tripé de meio campo é importante, tem variações, mas é o coração do time. E aqui na frente, dois caras mais abertos. Aí eu botei aqui o Salem na esquerda e o Michael também, que é muito conhecido nosso. Salem, que é um dos craques da seleção da Arábia Saudita. Craque talvez seja um pouco de exagero, mas é um dos melhores jogadores sauditas também da atualidade. E o Ighalo, nigeriano, centroavante, que jogou no futebol espanhol, jogou no futebol italiano, jogou no futebol inglês, inclusive tem passagem pelo Manchester United, é um dos principais nomes desse time do Al Hilal, apesar de ter jogado mal contra o Wydad Casablanca. Bom, a base do time é essa, só que, principalmente no ataque, tem muitas variações aqui. Eu vou pedir para deixar o vídeo correr, porque a gente vai ver algumas variações que o Ramon Dias, técnico argentino, faz nesse time, principalmente aqui no ataque. Bom, do lado esquerdo, pode jogar o Salem? Pode, mas pode jogar o Luciano Vieto, que é um argentino, um atacante também, pode jogar na ponta esquerda, pode jogar de centroavante. O Michael pode jogar na ponta esquerda, se a gente lembrar que no Flamengo ele jogou muitas vezes também pelo lado esquerdo do campo, é onde ele gosta de jogar também. No centro do ataque, no comando do ataque, o Ighalo pode jogar, mas pode jogar o Vieto, o argentino, pode jogar o Al-Shehri, que é um centroavante saudita, pode jogar o Marega, que é malinês, jogou no Porto muitos anos, é bom jogador também. E na ponta direita, tá aqui o Michael, mas podem jogar outros jogadores. O próprio Marega, por exemplo, jogou contra o Wydad Casablanca aqui na ponta direita. Pode deixar o vídeo correr pra gente poder ver aqui as opções. E o Carrijo nem sempre joga no meio campo. Às vezes ele joga aqui na ponta direita, nessa vaga aqui que é do Michael. Só que tem uma outra questão que é importante, que também é uma variação desse time do Ramon Dias, que aí não é mais no ataque. A gente vai passar a falar aqui do meio campo, que é, como eu disse, é o coração do time, mas é um setor aqui do campo em que o Ramon Dias vai ter dificuldade. Por quê? O Salem, que tá aqui na ponta esquerda, ele pode jogar nesse tripé de meio campo pelo lado esquerdo. Foi assim, inclusive, que ele jogou contra o Wydad Casablanca, quando o Al Hilal passou nos pênaltis. Com isso, o Cano veio jogar na direita, o Coedjar foi o primeiro volante, o Carrijo ficou como opção do banco de reservas nesse último jogo do Mundial. Só que qual que é o problema? Pode deixar o vídeo correr. O Mohamed Cano, ele foi expulso contra o Wydad Casablanca. Ele é um bom jogador, inclusive, é um dos pontos fortes desse time, 1,92 m, um cara que tem um bom passe. Ele foi expulso, então ele não joga contra o Flamengo. Isso é um fato. E o outro fato é que o Carrijo, que entrou no decorrer do jogo, ele se lesionou. Ele teve uma torção feia, até o vídeo é feio. Dificilmente ele deve ter condições de jogo. A gente tem que ficar ligado aí nas informações, mas é possível que ele não tenha condições de jogo. E aí, se o Coedjar é titular absoluto desse tripé de meio campo e tem 3 jogadores disputando 2 posições, Salem, Cano e Carrijo, e 2 estão fora de combate, como é que você compõe esse meio campo? Você vai ter uma perda aí. E as opções que tem, pode deixar o vídeo correr, pro Ramon Dias poder colocar aqui, são opções de nível técnico bem abaixo desses caras. É o Otaif
e o Musab. E aí eu tô usando os nomes mais fáceis, porque, né, a gente não fala árabe, então a gente vai falar o Otaif, que é mais fácil, e o Musab. Não falo árabe. Mas, de qualquer maneira, assim, tanto o Otaif quanto o Musab são dois jogadores que fazem cair o nível técnico desse meio campo do time, que nenhum dos dois é do nível do Cano, nem do Carrijo. O Musab foi o cara que entrou no lugar do Carrijo quando o Carrijo se machucou na prorrogação. Então ele meio que sai na frente nessa disputa por essa vaga. O Otaif é um cara mais defensivo. O Musab é um cara mais ofensivo, o Otaif é um cara mais defensivo. O Otaif é quem joga no lugar do Cuejá quando o Cuejá não joga. Quando o Cuejá tomou cartão, tá fora, tá suspenso, tá machucado, quem joga na vaga do Cuejá é o Otaif. Então, pra manter essa estrutura de 4-3-3 com esse tripé de meio campo, Salem e Cuejá, acredito eu que o Ramon Dias opte pelo Musab. Mas pode ser que entre o Otaif e pode deixar o vídeo correr. E aí ele muda a formação do time e vai pra uma variação que ele também já utilizou no Campeonato Saudita, que é, ao invés de jogar no 4-3-3, puxa o Otaif para ser uma dupla de volante do lado do Cuejá e joga no 4-4-2. Com isso fica um cara aberto na esquerda, o Salem, um outro aberto na direita, pode ser o Michael, e uma dupla de ataque na frente. O Galo não fica mais sozinho aqui, mais solto, fica aqui uma dupla. Pode ser o Marega, pode ser o Vieto, ou pode ser uma dupla Marega e Vieto também. O Marega também sabe jogar de centroavante. Aliás, ele é mais centroavante até do que ponta. Mas é uma das variações que o Ramon Dias tem também para poder utilizar nessa partida contra o Flamengo. Bom, agora que a gente já falou do elenco, da formação, vamos entrar um pouquinho como é que esse time joga quando tem a bola. O que o Flamengo tem que se preocupar para conseguir se defender do Al Hilal? Pode deixar o vídeo correr. Primeiro a gente vai falar em termos de posicionamento, como é que o time se posiciona, porque esse 4-3-3 ele é um ponto de partida, mas quando o time tem a bola, os jogadores se movimentam e tomam outras posições em campo, que é absolutamente natural. Bom, segura o vídeo aí. Primeiro ponto que a gente tem que destacar, quando o Al Hilal está construindo o jogo, desde trás, os dois volantes, eu coloquei aqui o Musab, mas os dois volantes, principalmente o Cuejá, os dois buscam muito jogo aqui no pé dos zagueiros. Tanto o Al-Bolair quanto o Dieng, nenhum dos dois tem aquela capacidade de construção, aquele cara que encontra um passe diferente, não. Então eles dependem muito dos volantes virem buscar aqui a bola no pé dos zagueiros. O Cuejá principalmente, a bola vai passar no pé do Cuejá o tempo inteiro, quando o Al Hilal tiver a bola. Com isso, com dois caras baixando aqui para buscar a bola no pé dos zagueiros, os laterais têm um pouquinho mais de liberdade para subir. Tanto o Nasser na direita quanto o Saúde na direita. O Nasser na esquerda quanto o Saúde na direita. O Saúde principalmente. É um cara que avança muito, busca muito esse corredor aqui por fora. O Salem, quando joga por dentro, busca aqui esse espaço nas costas da linha de marcação, os dois pontas e o centroavante. E qual que é uma das jogadas que o Al Hilal gosta de utilizar bastante contra os adversários e costuma dar certo? Inclusive o lance do pênalti contra o Idade Casablanca, que faz o Al Hilal empatar o jogo, é um lance muito parecido com esse aqui. Qual que é? Pode deixar o vídeo correr. A bola vem pro Cuejá, que é o cara que faz muito essa jogada, e o Cuejá busca muito essas diagonais longas para os dois laterais. Pode segurar o vídeo aí. Tanto pro lateral esquerdo, para o Nasser, mas principalmente pro Saúde do lado direito. E por que pro Saúde pro lado direito? Primeiro, porque ele tem mais característica de ofensiva, é um cara que tem mais capacidade de subir pro ataque. E segundo, tem uma combinação interessante aqui com ponta direita. E aí, principalmente quando é o Marega, que o Marega gosta de centralizar e jogar por dentro. Por quê? Às vezes o Marega vem, atrai a marcação do lateral esquerdo do adversário, eu coloquei aqui o Felipe Luiz como exemplo, mas pode ser o Ayrton Lucas, vem fazer uma movimentação por dentro, mas não para receber a bola, só para tirar o lateral da posição, só para gerar um espaço aqui atrás pro Saúde poder subir e atacar esse espaço. Então essa combinação aqui do Marega vir por dentro, deixar esse espaço nas costas do lateral, é uma combinação que o Flamengo precisa tomar muito cuidado para não deixar essa diagonal longa do Cuejá entrar aqui no lateral, que pode acabar ficando desprotegido. Então, primeiro, o lateral esquerdo do Flamengo tem que ter cuidado. E segundo, se ele for atraído, tem que ter cobertura. Então, ou o Léo tem que baixar por aqui, ou o Thiago Maia, que é um volante que faz essas diagonais aqui para cobrir os laterais, também pode fazer, ou até o próprio Arrascaeta. Ficar atento aqui para acompanhar e não deixar o lateral direito do Al Hilal com liberdade. Segunda jogada, uma outra possibilidade, pode deixar o vídeo correr, que o Al Hilal pode utilizar e que pode surpreender o Flamengo. É uma jogada utilizando os pivôs do Igalô. Pode deixar o vídeo correr mais um pouquinho. Utilizando os pivôs do Igalô. Porque o Al Hilal não é aquele time que gosta de sair tocando por baixo, construir. Quando tá pressionado, meu amigo, quando tá pressionado aqui atrás, é bola pro mato que o jogo de campeonato. Só que essa bola é direcionada, ela tem um alvo. E normalmente o alvo é o centroavante. Eu coloquei aqui o Igalô, mas pode ser o Marega, pode ser o Vieto também. Aqui o Igalô é mais forte fisicamente. Então é um cara que consegue segurar melhor essa bola. Busca essa bola longa, e aí tem uma questão importante. O Flamengo, quando enfrenta times que tem esses centroavantes mais físicos, que fazem o pivô, normalmente um dos zagueiros salta para poder disputar essa bola no alto com o centroavante adversário. E aí pode ser o Léo, pode ser o Davi, eu coloquei aqui o Léo, mas não importa, pode ser qualquer um dos dois. E isso pode fazer com que gere um espaço nas costas do zagueiro do Flamengo. E esses dois pontas, tanto ponta direita como ponta esquerda do Al Hilal, quando sai essa jogada do pivô, eles fecham. Justamente para pegar aquela possibilidade de casquinha. Por exemplo, o Galo ganha no alto uma casquinha, busca esse espaço aqui nas costas para poder fazer aqui essa segunda bola. Pode deixar o vídeo correr para a gente poder ver um exemplo de movimentação. Olha lá, ele recebe, atrai aqui a marcação do Léo, os dois pontas entram justamente nesse espaço. Então, duas questões que o Flamengo tem que tomar cuidado. Primeiro, o zagueiro que sai aqui precisa ganhar essa disputa. Não pode deixar o Igalô receber com liberdade. Tem que chegar firme para ganhar a disputa. O Idade Casablanca, inclusive, conseguiu. Os zagueiros do Idade Casablanca foram muito bem nessas disputas e anularam praticamente o Igalô. O Igalô não jogou nada contra o Idade Casablanca. E segundo ponto, se esse zagueiro perde a disputa, pode acontecer, faz parte. É importante ter cobertura. Ou do zagueiro ou do lateral esquerdo, alguém cobrir esse espaço nas costas para não deixar essa diagonal dos pontas do Al Hilal entrar com muita facilidade. Bom, pode deixar o vídeo correr mais um pouquinho, porque nem tudo são flores. A gente falou vários pontos positivos, elogiou aqui alguns jogadores, só que estamos falando do Al Hilal. Não é o melhor time do mundo, é um time que tem algumas dificuldades. A primeira dificuldade que dá pra gente identificar é, se o Flamengo conseguir marcar bem, o Al Hilal é um time que apresenta muita dificuldade de fazer até essas jogadas aqui que a gente apresentou. É um time que tem dificuldade criativa, de construir jogadas. É um time que joga muito pro lado, é pouco vertical. E principalmente sem o Cano. O Cano é um cara que tem o passe mais vertical do meio campo. Então, se o Flamengo conseguir marcar bem, fazer uma marcação encaixadinha, o Al Hilal deve apresentar alguma incapacidade de construir jogadas. E quando tá se defendendo, como joga no 4-3-3, normalmente o Al Hilal se defende aqui com uma linha de 4 na defesa, uma linha de 4 no meio campo, um centroavante e um cara protegendo esse espaço entre as linhas. E esse cara é o Cuejá. O Cuejá faz isso bem, é um cara que cobre muito o campo, tem essa capacidade. Só que tem algumas fragilidades dentro desse sistema defensivo. Primeira delas, com só um centroavante aqui na frente, o Igalô,
e o Al Hilal não é um time que gosta de subir muito para pressionar a saída de bola do adversário, é um time que espera um pouquinho mais aqui nessa zona do meio campo, os zagueiros do Flamengo, tanto o Davi Luiz quanto o Léo Pereira, devem ter espaço para poder construir o jogo, para poder conduzir, para poder tentar encontrar esse espaço. O Davi Luiz é fera nisso, faz isso muito bem. E se der espaço para o Davi Luiz, não me responsabilizo pelo que o Al Hilal vai sofrer, mas a princípio é um time que não pressiona tanto assim os zagueiros. Segundo ponto, o Cuejá é um cara que ele tem um ímpeto muito forte para saltar, para pressionar. Então se a bola entra no Gerson, não tem ninguém marcando o Gerson, ele sai pra saltar, ele salta no Gerson. Se a bola entra no Arrascaeta, do outro lado, ele vem, salta no Arrascaeta. Então ele é um cara que é muito suscetível a ser tirado de posição. Ele vai bem, porque ele realmente pressiona sempre o homem da bola, ele tá sempre ali em cima, só que muitas vezes ele larga essa zona aqui do entre linhas. E quando ele sai, a linha de defesa, ela não acompanha. Então fica um buraco grande aqui entre as duas linhas de marcação do Al Hilal. E a gente tem jogadores como Everton Ribeiro, como Arrascaeta, como o próprio Gabi, que está cada vez mais camisa 10 do que nunca, que sabem aproveitar esse espaço para receber um passe. Então se o Flamengo conseguir manipular a marcação do Cuejá, atrai ele para um lado, gira para o outro lado rápido, vai conseguir encontrar esse espaço entre linhas com certa facilidade. E qual que é, para mim, a principal fragilidade defensiva desse time do Al Hilal? Bola nas costas da linha de defesa. Porque apesar de ser um time que não gosta de pressionar muito alto, a linha de defesa do Al Hilal não joga muito próximo do goleiro, não. É uma linha que joga alta, é uma linha que avança bastante no campo, joga aqui mais próximo do meio campo. E aí uma situação que eu vi, tanto com contra o Idade Casablanca, que conseguiu utilizar essa fragilidade, como também em outros jogos da Liga Saudita, um exemplo, pode soltar o vídeo. Quando a bola entra no corredor lateral, a marcação do Al Hilal, normalmente o ponta do lado da bola e o lateral do lado da bola, os dois eles vêm pressionar esse lado. Ou seja, eles descolam da linha para fazer uma marcação, pressão aqui do lado que tá a bola. Com isso, esses caras quebram a linha de defesa. E aí a linha de defesa nessas situações fica muito confusa, porque o lateral às vezes sobe, o zagueiro sobe junto, o outro zagueiro não sobe, o lateral demora a virar essa chavinha, a entender e fica um pouco mais. Então, ao invés dessa linha ser uma linha reta aqui, digamos, muitas vezes ela fica uma diagonal. Cada fica um jogador em uma altura diferente. E isso deixa muito suscetível para tomar bola nas costas, para tomar um lançamento aqui para um jogador que está entrando nas costas, principalmente do lateral. Pode ser do direito, do esquerdo, mas também pode ser do direito. E tem um cara, tal de camisa 10 da Gávea, que faz um facão nas costas de defesa, que é uma maravilha. Ele tem um time, ele tem uma leitura para fazer isso, que é fantástica, que é o Gabi. Então, assim, se o Emerson volta e meio me pergunta nas transmissões, ô Pet, hoje tem gol do Gabigol? Contra o Al Hilal. Se eles continuarem apresentando essa dificuldade, é muito provável que tenha um gol do Gabigol justamente fazendo esse facão nas costas da linha de defesa, porque é a principal fragilidade desse time. Tava até dando uma pesquisada aqui também, né, dando uma olhada. A equipe do Al Hilal é 4 vezes campeão da Ásia, né, a maior equipe saudita. Inclusive teve técnico brasileiro, Zagallo, Joel Santana. Sim. Uma galera trabalhou lá, né, o Sebastião Lazzaroni, enfim, entre outros técnicos também. Maravilha, muito obrigada, Bruno Pet, aí, pelas setinhas do Bruno Pet, que a gente tanto gosta. Aliás, Bruno Pet ontem até postou, né, falando que estava estudando muito o campeonato saudita. Esses nomes que a gente se embola, ele veio aqui com uma facilidade, falou com uma facilidade, uns 3 nomes que a gente não ia nem conseguir. Alguns a gente engana, a gente fala o nome mais fácil, o mais difícil a gente omite. Entendi a técnica. E por falar em redes sociais, muito boa, poderia essa técnica. Vamos usar.